pro Vascão, né, cara, que tá nessa saga, teve um resultado ruim aí nesse período, nesse feriado, que foi a vitória do Cruzeiro, né, e resultado ruim pro Vasco, logicamente. Breno Monsef, fala do gigante aí, irmão. Pois é, o Cruzeiro venceu no sábado, né? E aí empatou com o Vasco em pontos. Ou seja, o jogo de quarta-feira é mais confronto direto do que já era antes, né? É o jogo agora de 6, de 12 pontos, sei lá como é que a galera vai querer chamar esse jogo de quarta-feira, com portões fechados. A gente lembra o Cruzeiro punido por aquela briga lá na Vila Capanema contra o Curitiba. Então não teremos público mais uma vez em um Vasco e Cruzeiro. O jogo do primeiro turno também não teve público, porque o Vasco tava punido lá por aquele Vasco e Goiás. Agora quem tá punido é o Cruzeiro. Alguns detalhes sobre quarta-feira. A grande dúvida segue na lateral direita, pra gente saber quem vai ser o titular da posição, já que o Paulo Henrique tá suspenso. O Vasco tá com uma lista aí de 13 jogadores pendurados. O Paulo Henrique tomou o terceiro cartão na rodada passada, não joga na quarta. Vai ser algo a administrar ainda pra essa reta final, né? 13 jogadores pendurados nessa lista aí do Ramon Dias. O Medel de volta, Medel que tomou o terceiro cartão com a seleção. Então, é menos uma mudança aí pro Ramon Dias fazer um jogo de quarta-feira. Então, a única mudança, por enquanto, pelo que a gente tá vendo, é só na lateral direita. Deve ser o Pumita, né, que não vem ganhando tanto espaço assim, mas é quem tá à disposição. O Léo, você acha que não? Léo Pelé na lateral direita, acho difícil. O Léo, não, perdão. O Robson Bambu, Robson talvez. Bambu, então, o Bambu chegou a ser improvisado ali, mas também já tava em queda na lateral direita. A gente lembra, né? Porque A verdade é que o time não tem um bom reserva pra lateral direita, né? Aliás, nem o Paulo Henrique seria titular numa situação normal, né? Ele não vinha nem jogando ao longo da temporada. Ele foi jogar com o Ramon. Então virou titular porque foi quem rendeu melhor ali naquela posição, né? O Pumita deve jogar, mas tem outras duas opções improvisadas. Uma é o Robson Bambu, que já jogou. E tem o Miranda também, que fez essa posição na seleção do PAN. Ele foi titular com o Ramon Menezes na lateral direita, ele sendo um zagueiro, né? Então poderia ser. Tem o Gabriel Dias também, mas o Gabriel Dias não jogou esse ano. Ele jogou 10 minutos contra o Galo e se machucou de novo. Ele tava com problema no joelho, a gente lembra disso. Ficou 1 ano afastado. E aí, quando voltou, teve uma lesão muscular. Então, é difícil também a gente cravar ou projetar uma entrada aí do Gabriel Dias nessa lateral direita. Então, vamos acompanhar. Deve ser a única mudança para a quarta lateral, já que o Paulo Henrique tá suspenso. Esse jogo é importante, mas a gente olhando pra reta final, aí eu até uso como base um levantamento legal que o GE fez, o portal GE. O Vasco é o melhor mandante do retorno do Campeonato Brasileiro, com 79% de aproveitamento. São 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aí eu faço a projeção em cima disso, que é a seguinte: o Vasco tem ainda 2 jogos em casa, Corinthians e Bragantino. Independente dos jogos fora de casa, tem Cruzeiro, depois Furacão fora. E aí na penúltima rodada é o Grêmio também fora de casa, na Arena lá em Porto Alegre. Independente desses 3 jogos, que o Vasco venceu os 2 em casa, vai a 46. Né? Claro, projeções matemáticas a gente faz, né? Na antepenúltima rodada o Corinthians e na última o Bragantino. Indo a 46, matematicamente ainda não dá pra cravar que o Vasco vai estar livre do rebaixamento. Mas o arco tá forte mesmo, Azevedo, hoje aqui no estúdio. Tá em 18, rapaz. Dá até uma subida iniciada daqui a pouco ali. Mas assim, se o Vasco for a 46, usando o São Januário mais uma vez como base, praticamente tá livre do rebaixamento. Você acha que essa pontuação de 48... Porque assim... Então... esse campeonato tá muito imprevisível, né, cara? Tá equilibrado. Pelos matemáticos, a gente usa sempre 3 sites como base, né? Tem o espião estatístico do GE, mas também tem o Tristão Garcia, que é tradicional em matemática, né? Do Infobola. E tem o pessoal da UFMG, da Federal de Minas, do Instituto de Matemática, que fazem sempre cálculos. E esses 3 geralmente convergem ali no mesmo sentido. 46 ainda não tá livre de rebaixamento. Livre mesmo, com o campeonato atual, é 48 pontos. A marca de 48. É uma marca alta. Se a gente olhar historicamente pro Campeonato Brasileiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque, mais uma vez, o estádio do Vasco, como foi na Série B do ano passado, ter vindo como uma arma importante pro time. O Vasco é o melhor mandante do retorno. Foi quase 80% de aproveitamento. Um time que ficou meses sem fazer gol no início da temporada em casa, né? Tinha feito lá no Campeonato Carioca e foi fazer um tempão depois. Assim que o Vasco já tava naquele processo de reconstrução. Então, o Vasco vai ter esses 5 jogos finais. Quarta-feira é um jogo atrasado contra o Cruzeiro. É um confronto direto, né? O Vasco, se perder, não entra no Z4, mas se vencer, se distancia ainda mais. Se a gente olhar pra tabela do campeonato, puxar a tabela do Brasileirão aqui, o Bahia tem 38. E já tem 34 jogos. Se o Vasco vencer, vai a 43, abre 5 pontos. É uma tranquilidade para os 4 jogos finais muito grande, tendo ainda 2 jogos em casa. Então, por isso que, mais uma vez, além desse confronto direto de quarta, que não vai ter público fora de casa, o Vasco vai ter esses 2 jogos decisivos também nos seus domínios, obviamente com o torcedor lotando, fazendo festa,
e usando isso como um fator positivo pro Vasco conseguir escapar do rebaixamento nesse Brasileirão, Azevedo. Tá certo. Só tem duas observações pra você que a gente passar pro Gabriel. Fala comigo. É o Sérgio Martins, né? Que, na verdade, é o Sérgio Martins que tá fazendo essa observação aqui. O Breno Monsef, quer dizer que o Bambu não encaixou bem? Nessa posição não, Azevedo. Não, até porque o Bambu, quando ele jogava ali na direita, ele ia bem atrás. Mas na frente atrás. Não. Entendeu? E aí o Ramon Dias acabou tirando. Não é um jogador dessa posição. Ele é um zagueiro. Ele tem que dar sustentação lá atrás. Sim. Quando ele era exigido na frente, não dava certo. O Juca Seton tá aqui, Azevedo. O que você Juca acha Seton? do Bambu? Cacete, caí. E aí ele ainda faz uma pegadinha aqui explícita e eu caí na implícita. Hoje é feriado. Pô, caí nessa do Juca, maluco. Mas nessa altura também, nessas brincadeiras, ela já tá todo mundo falando. Um abraço pra família Seton. Tem o Paulinho Pim. Tá todo mundo... A Paula Vadão. Aceitando. Socialmente já está aceito. Ô, Gabriel Farias, vamos lá. Aí, só pra gente fazer essa projeção, o Breno trouxe essa questão do Vasco como mandante. Bragantino e... Corinthians. Pô, duas pedreiras. Corinthians, né? Na antepenúltima rodada e o Bragantino na última rodada. Vai depender também como é que o Bragantino vai chegar nessa última rodada. Brigando por título, a gente não sabe. Mas aí, olha aqui, o Pablo faz a seguinte projeção. Vasco vai perder pro Cruzeiro, Atlético e Grêmio, os jogos fora de casa. Conquista a vitória sobre o Corinthians e faz a decisão contra o Red Bull, prefiro falar Bragantino. Acho que vai com muito sofrimento, mas vai se livrar na última rodada. Cara, tomara que não seja assim, né? Também me passa os números da Mega, irmão, que eu tô precisando, ainda mais a da virada aí, que promete ser um prêmio alto. Brincadeiras à parte, é óbvio que o Vasco tem uma missão complicada pra se livrar de rebaixamento, mas eu imagino que, pelo que o Vasco tem apresentado no Campeonato Brasileiro, é um time completamente capaz de escapar da degola. O Vasco joga bem mais do que o Bahia, o Vasco joga mais do que o Goiás, acho o Vasco até mais equilibrado do que o Santos, o Vasco tem jogado mais do que o próprio Cruzeiro, que é o próximo adversário, e a partir do momento que eu faço essa comparação direta do Vasco com os seus concorrentes e vejo o Vasco rendendo o melhor futebol, vejo o Vasco apresentando uma grande campanha de segundo turno, como o próprio Breno traz no noticiário, o Vasco sendo um excelente mandante no segundo turno, não tem por que eu duvidar do Vasco nessa reta final. Eu não posso garantir que o Vasco vai se livrar do rebaixamento. A gente precisa aguardar as próximas rodadas do campeonato. Mas me parece um cenário que convida o Vasco a escapar, porque o Vasco se colocou nessa posição. O Vasco saiu de um time que estava sofrendo nas últimas colocações e com o Ramon Dias encontrou padrão de jogo, encontrou qualidade, encontrou serenidade, encontrou força dentro de casa, competitividade na maior parte dos jogos, mesmo que em algum momento ou outro venha tropeçar, afinal de contas ainda é uma equipe limitada, é uma equipe que vai evoluir no ano que vem. Nesse ano, acho que o Vasco já atingiu o seu teto e o seu teto é o suficiente para evitar que o rebaixamento aconteça. O jogo contra o Cruzeiro ganhou uma importância muito grande. A gente até imaginava um Cruzeiro tropeçando contra o Fortaleza, o que não aconteceu, mas ainda assim o Vasco tem um jogo a menos na comparação com o Bahia, na comparação com o Santos, por exemplo. Então, se empatar com o Cruzeiro, por exemplo, já não é um mau negócio. O Vasco conquista um certo conforto. O Vasco abriria 3 pontos para o Bahia, por exemplo. E a essa altura do campeonato, Azevedo, qualquer pontuação que você coloque de frente em relação aos adversários é uma pontuação extremamente valiosa. Então não vou ficar projetando aqui Corinthians, Red Bull, Bragantino, porque cada rodada traz uma história. Será que o Corinthians, que visitará o Vasco mais à frente, é um Corinthians já livre de rebaixamento ou o Corinthians ainda correndo risco? Porque isso interfere, né, Azevedo? Você enfrenta um Corinthians desesperado contra o rebaixamento, o jogo fica muito mais complicado. Agora, se já chega aqui um Corinthians com uma pontuação de segurança, o jogo fica muito mais simples. O que será Vasco e Bragantino na última rodada? Caso o Vasco esteja precisando realmente da última rodada. Porque o Bragantino é um time que hoje luta diretamente pelo título, mas ele pode chegar na última rodada sem chance de taça e já com uma vaga na Libertadores garantida. Aí vira pro Bragantino um amistoso. Então não é nenhum absurdo imaginar que uma tabela que se apresenta complicada venha a ser um pouco mais simples de acordo com o andamento do campeonato. Então não vou ficar projetando rodadas à frente. O interessante é entender jogo a jogo o que o Vasco tem que fazer. E nesse primeiro momento, contra o Cruzeiro, o Vasco tem a meta de pelo menos travar o adversário. Pelo menos segurar o adversário. E como fazer isso? Pelo menos empatando o jogo. Se vencer, maravilha. Dá um passo gigantesco para evitar o rebaixamento no ano que vem. Pois é. O Sérgio tá aqui.
o Vasco não cai. O futebol do Bahia, é o que você tá falando, né, Gabriel? O futebol do Bahia, do Goiás, do América e do Curitiba. O América já caiu. Né? O futebol do Bahia, do Goiás, do América e do Curitiba, além do Cruzeiro, são inferiores ao do Vasco. Mas, entendi. Mas fica a lição. Ser SAF não significa sucesso contra o rebaixamento. O Bahia deve cair. Ele tá falando porque ele relatou aqui os clubes que tem SAF hoje, né? Mas assim, eu acho que também não existia essa promessa, né? De que uma SAF iria livrar, né, qualquer clube desse mas tipo existia uma esperança, assim, de um novo caminho, né? Pra todos eles. Tá cedo ainda, né, Azevedo? O Bahia, o Vasco viraram SAF recentemente. O próprio Botafogo virou SAF recentemente. Botafogo e o Cruzeiro foram os primeiros a virarem SAF. E não é tão simples assim. O Botafogo até recebeu o aporte de um bilionário, um cara que parece querer muito botar dinheiro no clube. Mas esse crescimento, ele vai ser saudável, sustentável. Ele não pode ser um crescimento do dia pra noite. A não ser que você tenha um bilionário doido pra gastar dinheiro em futebol, como aconteceu com o Botafogo. Então acho que o risco vai seguir existindo. O importante é que o Vasco cresça de maneira produtiva. Agora, realmente, a SAF não é garantia de sucesso pra ninguém. O Carlão tá por aqui, PH, o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique fará falta, estava muito bem. O Vasco achou um lateral direito. O Mito é muito vulnerável, marcação. Miranda não dá e Zé Gabriel, acredito num bom resultado em BH. Mas essa lateral direita me preocupa. Vamos conseguir um bom resultado. Sabe por que eu peço a escalação do Pumita nesse momento, já que o Paulo Henrique não pode jogar? O próprio Paulo Henrique responde. Porque num determinado momento, o Ramon Dias preferia improvisar o Robson Bambu na lateral e não colocava o Paulo Henrique. E num determinado momento, ele resolveu apostar no cara da posição, por mais limitado que esse cara venha a ser. E o Paulo Henrique tomou conta do setor. Então eu acho isso, Azevedo. Coloca quem domina, basicamente, o setor. Mas o Pumita não joga nada, o Pumita decepcionou, o Pumita toma a bola nas costas. Ok, mas você vai colocar o Robson Bambu por ali e não me parece nenhuma garantia também de segurança. É um jogador que do meio pra frente não vai agregar em nada, porque é um zagueiro jogando na lateral. E do meio para trás ele também não passa essa segurança toda. Essa ideia de que o Robson Bambu guardando posição deixa o Vasco um pouco mais seguro, um pouco mais consistente. Isso não existe. Eu me lembro de Vasco e Bahia, por exemplo. O gol sofrido pelo Vasco nas costas do Robson Bambu. Um gol que se desenhou pelo lado direito. Jogada do Jacaré. Venceu o Bambu. Jacaré pra cima do Bambu. Olha que situação o Campeonato Brasileiro nos reserva. Então, o próprio bom desempenho do Paulo Henrique, que nesse momento está impossibilitado de ser utilizado, responde essa dúvida. Eu acho que o Vasco tem que apostar nesse jogo pontualmente num lateral de ofício. E esse lateral de ofício é o Pumita Rodrigues. O Dilson tá pegando pesado aqui, cara, ó. Tá dizendo que o Bambu não é profissional. Calma, Dilson. Aí não é pra tanto, né? Ele é profissional. Pega o cara que é zagueiro, nunca jogou de lateral, improvisa o maluco fora de posição, aí você tá exigindo demais dele também. Fala, rapaziada, Elias Carvalho aqui na voz. Olha, Elias. Passando aqui pra desejar uma boa segunda-feira, uma boa semana pra vocês. E para dizer que quarta-feira vai ser uma batalha lá em BH, né? E tô preocupado com o juiz estragar o jogo, como para Vasco e Cruzeiro. Mas comente aí o gol do Cruzeiro aí no final de semana contra o Fortaleza. Abraços. Um abraço. Muita gente reclamando desse gol, uma posição de impedimento, a linha sendo traçada de maneira correta ou não. Assim, gente, me desculpa. Esse lance duvidoso, eu acho uma covardia a gente chegar e dizer que o árbitro tá mal intencionado. É um lance complicado. Eu realmente entendo a frustração de quem imaginava que a tecnologia resolveria todos os problemas da arbitragem. Infelizmente, ainda não dá para chegar nesse ponto. A tecnologia é operada por seres humanos esses que no Brasil compõem uma equipe de arbitragem que não tem a qualidade necessária. Assim, preocupado com a arbitragem, inclusive Vasco, eu tô. Mas não por esse jogo específico, mas por conta de todo o campeonato, que não nos apresenta uma arbitragem de qualidade, uma arbitragem coesa. Então eu entendo a preocupação do torcedor, mas eu descartaria qualquer situação de favorecimento ao Cruzeiro, porque o próprio Cruzeiro também reclama de ser prejudicado em vários momentos do campeonato. É aquela realidade que a gente já conhece. A arbitragem tá atrapalhando um pouquinho todo mundo e tá ajudando um pouquinho todo mundo. Infelizmente é isso. O árbitro será Leandro Pedro Voaden, quarta-feira. E tem feito atuações até interessantes. Não gosto do Voaden, tá? Entendo sua reação também, Azevedo. É um árbitro que construiu uma carreira que não nos permite ter tanta confiança. Mas ele vem numa sequência de arbitragens até interessante, em jogos pesados. Então é torcer pra ele não complicar o jogo agora. Qualquer erro que venha acontecer, assim, Azevedo, é importante a gente aqui sempre combater esse discurso da arbitragem maldosa, da arbitragem eu acho de má fé. Isso é essencial. É isso, é uma arbitragem ruim como um todo. Tirando 1, 2, 3 nomes, eu tô falando do Voaden, que vive uma sequência até interessante.
Você pode descontar mais um ou dois, de repente o Braulio da Silva Machado tem feito bons jogos, vai pensar ali um ou outro. Cara, mas a arbitragem como todo é ruim. Os chamados medalhões da arbitragem brasileira, na sua maioria, eles têm feito M atrás de M. Daronco, Wilton Pereira Sampaio, enfim, o Voaden, que tudo bem, vem de arbitragens... Mas como um todo... Vicente, mas né, o geral realmente é triste. Então, assim, seria um momento... cara, isso é um papo que a gente já vem tendo aqui há muito tempo, muitos anos, aliás, e parece que sem solução, né? Pelo menos tem vontade de solucionar por parte da CBF, porque é nítido que a arbitragem brasileira tá num nível muito ruim. Eu tô falando de árbitros, cara, com escudo FIFA no peito, árbitros que já foram apitar a Copa do Mundo. Isso é preocupante. Não é um privilégio, né, entre aspas, privilégio do Brasil. Não é um privilégio do futebol brasileiro. A gente vê aí na Copa Libertadores da América, na Sul-Americana, arbitragens horrorosas também. Mas a gente tem que cuidar do nosso quintal. E tá muito ruim, de fato, né?